para tentar salvar o presente e o futuro desse Estado. A gente está nessa jornada junto, Pedro. Só a gente sabe o preço que nós estamos pagando, mas eu acho que a gente vai sair no final dessa história vitorioso. E Henrique, colega da Anfip, colega auditor também, eu estava dizendo para Roberto quando eu cheguei aqui que, por incrível que pareça, hoje talvez seja o único dia do ano que eu estou mais tranquilo do que o ano passado, do que há 2 anos, né, Roberto? Há 2 anos eu tive a oportunidade, eu fazia parte da diretoria do Sindifern, a gente estava organizando esse evento, eu sei o quanto é difícil, quanta responsabilidade de fazer tudo com zelo, de tornar o evento interessante, atrativo para os colegas e demais as pessoas de outras entidades que estão aqui, que vão participar do nosso evento. Então, hoje, eu confesso que eu estou mais tranquilo do que há 2 anos, porque era aquela responsabilidade de fazer tudo bem feito. A coincidência, acho que não é coincidência, Roberto, eu acho que é o momento que a gente está vivendo nesses 2 anos. Em 2017, os temas eram exatamente os mesmos, né? Porque já havia uma grande discussão sobre a reforma da Previdência, já havia aquela proposta enviada pelo ex-presidente Temer, e a reforma tributária já havia uma discussão inicial. Nesse momento agora, o tema está muito mais quente, eu diria que está pegando fogo. A reforma da Previdência já foi aprovada na Câmara dos Deputados, e hoje existe um turbilhão de propostas da reforma tributária, né? Tem uma no Senado, tem uma na Câmara, existe a possibilidade do governo federal apresentar uma proposta também, tem proposta do Brasil 200, e tem as 2 propostas que, no meu ponto de vista, eu sou um pouco suspeito para opinar, mas eu acho que as 2 propostas que se casam perfeitamente, que a gente encontrou, a proposta do Concefaz com a reforma tributária solidária, elas se encontram e se complementam. Amanhã nós teremos a oportunidade de fazer as explanações, parabenizar a organização do evento, Fernando. Eu sei que você é um dos organizadores, acho que os debates amanhã sobre a reforma tributária vão ser muito ricos. Eu acho que a gente vai ter oportunidade, o colega Luiz Augusto, coitado, ele está há uns 40 dias debruçado para preparar essa comparação, né? Ele é muito dedicado, o Luiz vem acompanhando de perto, inclusive ele participou intensamente da construção da proposta dos estados sobre o consumo, né? É importante dizer que dessa proposta que a parte técnica, o coração dela é desenvolvido por auditores do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, assim, fomos nós também que construímos essa reforma tributária que está sendo proposta pelos secretários de Fazenda e pelos governos dos estados. Então, é dizer que a gente vai ter amanhã um dia muito rico. A gente já combinou com o presidente do Sindifern, com o Roberto, da liberação do ponto de todos aqueles que vão participar do evento, que é um momento realmente que você está ali mais do que trabalhando, você está adquirindo conhecimento, formando a sua opinião sobre 2 temas que são, eu diria que, fundamentais para o futuro do país e do Estado que nós vivemos. Então, eu desejar a todos um excelente evento, que vocês aproveitem essa oportunidade para tirar as dúvidas, para debater. Eu acho que a gente tem que debater tanto a reforma tributária, a reforma previdenciária, apesar dela ter um viés que realmente tira certos direitos de nós, servidores públicos, mas agora, com a oportunidade, a gente já tinha, antes, mesmo na diretoria do Sindifern, a consciência de que alguma coisa precisa ser feita, né, Charles? A gente conversou muito sobre isso ao longo dos anos. Hoje, dentro do governo, a gente tem a plena noção, né, Pedro, do que representa o déficit previdenciário. A gente está falando de 130 milhões por mês, né? Eu não tenho dificuldade de falar sobre isso. Acho que as pessoas que me conhecem sabem da minha franqueza, sabem da minha honestidade e da minha coragem de falar de um tema tão delicado
perante servidores públicos, mas é porque eu não costumo brigar com a realidade. Eu não estou dizendo que eu defendo a reforma que foi aprovada na Câmara, mas alguma coisa precisa ser feita, senão a gente não se aposenta. Quem tiver aposentado não recebe mais salários. Infelizmente, amanhã a gente vai ter a oportunidade, Nereu vai estar no evento, é mais uma oportunidade de debater esse assunto. Acho que a gente tem que se abrir para discutir uma solução, fontes novas de receita, alguma coisa. Do jeito que a coisa se desenha, é tragédia. É tragédia. Infelizmente, é duro falar isso, mas a gente tem que bater nesse tema. Então, desejo um bom congresso, que todos e todas tenham a oportunidade amanhã de participar. Eu espero que esteja cheio amanhã, tanto na parte da reforma tributária quanto na parte da reforma previdenciária, para a gente debater esses assuntos com responsabilidade e sabendo que a gente está tratando ali do nosso futuro. Muito obrigado. Com a palavra ao deputado estadual Francisco, do PT. Boa noite a todas, boa noite a todos. Quero aqui saudar o nosso vice-governador Antenor, que aqui representa a nossa governadora, saudar o secretário Cadu, saudar o meu conterrâneo Roberto, conterrâneo seridoense, né? Ele lá de Caicó e eu lá de Parelhas, mas eu também sou cidadão caicoense. Então, quero saudar também aqui todos que fazem o fisco estadual, nacional, agradecer o convite de poder estar aqui mais uma vez participando de um evento do Sindiferne, dizer que é um sindicato que tem toda uma trajetória de luta, não só em defesa das conquistas desses trabalhadores e trabalhadoras tão importantes para a manutenção da máquina pública, porque sem a arrecadação nós não temos como manter os serviços básicos que a população precisa ter acesso para sobreviver com dignidade, mas também um sindicato e uma categoria que não foge das discussões dos grandes temas relacionados ao estado do Rio Grande do Norte e ao país. E como minha fala aqui é uma fala de saudação, mas nós estamos falando de reformas e os impactos delas na vida do povo brasileiro, e isso tem sido objeto de muita discussão cotidianamente na Assembleia Legislativa, porque inclusive antes de discutirmos os impactos da reforma da Previdência, uma provável ou uma futura reforma tributária e os seus impactos, as suas consequências, a gente também tem discutido e vamos promover um debate nos próximos dias na Assembleia sobre a reforma trabalhista. Os resultados alcançados até agora pela reforma trabalhista, porque geralmente quando nos vendem a ideia de reformas é que elas serão boas para a sociedade, para a maioria da população. E quando a gente se aprofunda na realidade das reformas, na realidade, muitas vezes elas são danosas à população, especialmente à classe trabalhadora. E eu não sou aqui por convicção um antirreformista, até porque eu já fui vereador, já fui prefeito e sei que em alguns momentos há que se fazer ajustes em determinados setores para que eles possam ter inclusive sustentabilidade. Agora, o que nós não podemos permitir é que eternamente as reformas sejam feitas apenas para prejudicar as camadas mais necessitadas ou mais carentes da sociedade. Eu quero só, Roberto, pedir um minuto para dizer a vocês como é importante esse tema de vocês, porque nós vivemos uma guerra de narrativas que confundem a cabeça das pessoas. Espaços como esses são raros, porque geralmente a grande mídia não proporciona isso. E essa semana eu visitei um amigo meu de infância, da minha idade, um pedreiro, e eu perguntava a ele se ele já trabalhou de carteira assinada. Ele disse muito pouco. Se ele, perto de se aposentar, ele não está pela idade, porque eu também não estou e a idade é a mesma. Mas quando nós conversávamos sobre a reforma da Previdência, ele apenas repetia aquilo que a grande mídia e o governo prega. É boa porque combate privilégios. De quem?
quais são os privilégios que estão sendo combatidos pela reforma da Previdência que está para ser votada no Senado da República. Então, na medida em que o Sindiferp promove um debate como esse, ela nos qualifica e nos dá argumentos à sociedade para que a gente possa levar outras visões e outras versões a respeito dessas formas. E sobre a reforma tributária, eu vou concluir aqui minha fala, porque eu tive semana passada em Brasília e conversava com um deputado, não era um deputado aqui do estado, e ele me dizia: deputado Francisco, eu estou aqui há X mandatos, eu nem lembro mais quantos, eu não tenho esperança que uma reforma tributária solidária, justa, decente, que combata as desigualdades do país passe aqui, porque todos esses mandatos que eu estou aqui, em todos eles sempre se falou em reforma tributária, mas a reforma tributária, ela terá que afetar os mais poderosos, os que acumulam mais riquezas, e quando chega neles não passa aqui. Eu espero que nós possamos evoluir com a reforma tributária, que ela seja justa, que ela seja solidária e que ela convença o nosso Congresso Nacional da necessidade de diminuirmos a dificuldade, as desigualdades sociais do nosso país, que por sinal nos últimos anos, infelizmente, tem se aprofundado cada vez mais. Os resultados recentes mostram isso. Então, parabéns ao Sindiferp e desejo a todos vocês um bom congresso e que nós possamos nos qualificar cada vez mais para enfrentar esse momento que nós estamos atravessando no nosso país. Um grande abraço. Com a palavra o excelentíssimo senhor vice-governador do estado do Rio Grande do Norte, senhor Antenor Roberto. Boa noite, caríssimos e caríssimas, filiados ao Sindiferp. Aqui à nossa mesa, nosso querido Roberto, presidente, por extensão aqui no plenário também o presidente Marley, que foi a mulher presidente dessa casa, com o Fernando. Eu quero, em nome de vocês dois, cumprimentar todos que antecederam. O nosso deputado Francisco, aqui representando a Assembleia Legislativa, e vamos aproveitar e dizer que, pela força desta categoria, Charles Alcântara, você não deverá ser apenas cidadão natalense, mas cidadão potiguar. Verdade. Já anunciado também aqui Zé Ribamar, Pinto Damasceno, presidente da Asfarne, Charles Alcântara, Anchieta Xavier, com as suas representações. Desse lado está o Henrique, não é isso? E o Tarcísio Cabral também já aqui do nosso lado. E os nossos dois aqui representantes, auditores, que nós temos o prazer de integrar como amigos e colegas da nossa gestão. Que aqui eu quero falar sobre isso em nome da governadora Fátima Bezerra, que tem uma trajetória parlamentar de muito convívio com a categoria dos auditores e que não fez diferente agora como governadora, ao pegar emprestado 2 quadros da envergadura de Pedro e de Cadu, que engrandecem a nossa gestão. 2 colaboradores extraordinários. E amanhã vamos ter o Nereu por aqui também participando, está aqui representado por Linaura. Isso é uma expressão do que eu costumo dizer. Alguns duvidavam da capacidade de gestão de Fátima, vitoriosa no parlamento. Mas quando ela montou a equipe dela, do qual nós estamos aqui com 2 colegas do Fisco, ela mostrou essa grande capacidade gestora, porque trouxe para formar no seu governo uma composição que dialogou com a classe política, com os produtores, os empreendedores, os trabalhadores, mas sempre exigindo deles uma enorme qualificação para responder por suas pastas. E hoje eu quero testemunhar que Pedro Lopes e Cadu fazem parte desse governo, que eu já considero vitorioso, que sob a liderança da nossa governadora Fátima Bezerra faz uma travessia que eu chamo de longa, dura e penosa, no estado de calamidade financeira que nós decretamos, mas também sob escombros administrativos. Estamos recompondo as bases do Estado no que diz respeito também à gestão. E o sindicato Sindiferp, mais uma vez, coloca para a sociedade potiguar o seu protagonismo, a sua condição de vanguarda.
porque muito recentemente estive com vocês reunidos com a pauta da reforma da Previdência, e seminários que tivemos debates de fôlego, de muita estatura, e que influenciaram profundamente a pauta e a discussão que o próprio Fórum dos Servidores Estaduais aqui fez sobre esse tema. Portanto, não me surpreende que na hora que o Brasil abre o debate sobre uma reforma a mais importante do ponto de vista de enfrentar o problema da distribuição da riqueza e da justiça social, depois do desmanche do Estado da Seguridade Social, que no fundo é o que a reforma da Previdência, como foi pautada, faz, a destruição do sistema de seguridade social mais importante e mais bem articulado do mundo, porque as pessoas às vezes são levadas a pensar em previdência social como uma pensão e aposentadoria. Mais do que isso, é toda a parte da assistência que o Estado faz quando o cidadão que contribui de forma provisória ou de forma mais permanente não consegue voltar ao posto de trabalho. Então trata da destruição, na verdade, da Seguridade Social, que nós construímos como um capítulo tão importante da Constituição de 88. E nesse tema da reforma da tributária, nós assistimos um ato muito importante que eu quero aqui compartilhar com vocês, que esse também foi um privilégio da nossa governadora. Segunda-feira, nós tivemos, segunda-feira aqui, acontecendo 2 eventos, que foi o encontro da Câmara Brasil-Alemanha, que a governadora participou junto com o presidente em exercício, o Mourão, e com muito talento o Fátima articulou a vinda do Fórum dos Governadores do Nordeste para dentro desse mesmo ambiente político em que nós reunimos aqui. E houve um momento de interseção em que a governadora, com os governadores do Nordeste, dialogaram com a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. E houve outro momento em que a governadora, reunida com os governadores, recebeu a representação e a organização do fisco local e do fisco nacional.